Muito bem, agora são 7 horas e mais 41 minutos. Você está ouvindo a Rádio FM Guarani de Pacajus, 104,7. Como falei agora há pouco, estamos no nosso último programa através desta emissora e queremos louvar a Deus por tudo que Ele tem realizado em nossas vidas e através das nossas vidas durante todo o aqui fazendo esse trabalho em prol do reino de Deus, anunciando a Jesus Cristo, anunciando o plano perfeito de Deus na pessoa de seu Filho unigênito. E neste período, passamos aqui 10 anos, fazendo esse trabalho. Queremos agradecer aos nossos ouvintes, queremos também agradecer a direção da rádio que nos cedeu esse espaço na pessoa do Alex Montenegro. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, pessoas que apostaram nesse trabalho, pessoas que confiaram esta responsabilidade. E nós queremos te agradecer também, você que se dispôs a vir aqui ao estúdio durante esse período, que contribuiu ministrando uma palavra, que contribuiu ministrando louvores. Você que também foi instrumento de Deus através desta programação nesse período de 10 anos que nós passamos aqui na Rádio FM Guarani de Pacajus. Estamos indo para um novo projeto, crendo que Deus há de ser conosco, porque o propósito é de anunciarmos a palavra e alcançar outras vidas, assim como um dia nós fomos alcançados pela palavra de Deus. E nesta manhã, o Senhor nos honra com a participação do missionário Marcos Soares, ele que já está em um bom período fazendo a obra do Senhor ali na África, no país de Guiné-Bissau, ali em São Domingos, e ele está aqui no período de férias com a sua família aqui no Brasil, férias do trabalho na África, não férias da obra do Senhor Jesus. Tem visitado muitos municípios no estado do Ceará, ministrando a palavra de Deus, falando sobre missões e ajudando os irmãos também nas congregações aqui em Pacajus, no Ministério Templo Central. E aprove ao Senhor nesta manhã nos conceder esta grande bênção, que é a participação do missionário Marcos Soares aqui no programa Estação Gospel. Nós estaremos fazendo uma entrevista, falando um pouco a respeito da obra missionária sob sua responsabilidade ali na África, e também no finalzinho do programa ele vai ser instrumento de Deus para ministrar uma palavra da parte de Deus através desta programação. E eu quero saudá-lo com a paz do Senhor Jesus, louvando a Deus pela sua vinda aqui no programa, meu amado irmão Marcos Soares. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu amado irmão Bolivar, glória a Deus. A paz do Senhor para todos os irmãos que estão aí ouvindo essa rádio, glória a Deus. Meu amado, eu gostaria inicialmente de agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Sei que você, apesar de estar com a sua família em férias aqui no Brasil, veio tratar de assuntos do seu interesse, veio também fazer um check-up na saúde, você, a esposa e os filhos, mas não deixou de fazer a obra de Deus. Eu sei da sua agenda aí, visitando as congregações do Ministério Templo Central em Pacajus e visitando também outras igrejas no estado do Ceará, como eu tive a oportunidade de conduzi-lo juntamente com a sua família ali para Limoeiro do Norte. Mas sei que você tem visitado vários municípios aqui do estado do Ceará, mas não mediu esforços para estar conosco aqui no programa Estação Gospel nesta manhã. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e agradecer pela sua participação aqui no programa. Glória a Deus, é um prazer estar aqui com o irmão Bolivar nessa rádio Guarani, para nós estarmos falando do amor do Senhor Jesus Cristo para as nações. Glória a Deus. Marcos, nós temos ouvintes evangélicos, mas temos também pessoas não evangélicas que ouvem esta programação. Acredito que pela providência de Deus, Deus quer alcançar todos os corações, e você, como missionário, sabe do projeto de Deus para toda a humanidade, e Deus quer alcançar a todos, não apenas os evangélicos através desse programa. Então, em virtude disso, eu gostaria que você explicasse inicialmente para os nossos ouvintes, evangélicos e não evangélicos, a respeito do chamado.
como é que um homem que tem uma atividade profissional, que está bem estabilizado profissionalmente numa empresa de grande porte, como era o seu caso aqui no Brasil, aqui no Ceará, e pede demissão da empresa, reúne a família, faz uma capacitação para a obra missionária e vai para a África, um país onde passa uma grande necessidade em todas as áreas, principalmente na área espiritual, e se dispõe a atender esse chamado de Deus e ir ali para pregar a palavra de Deus para aquele povo. Inicialmente, fale um pouco aí a respeito do que é o chamado e do seu chamado para a obra missionária ali na África. Glória a Deus. Meu amado irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós entendemos pela palavra de Deus que todos os crentes, todos os cristãos, quando o homem tem um encontro com Jesus, ele já é chamado para fazer a obra do Senhor. Nós temos por base na palavra de Deus lá em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, onde Jesus deu a sua última ordem aos seus discípulos, ou seja, aqueles que ele o chamou. Ele decide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. E lendo essa passagem, nós entendemos que Deus chamou os discípulos e os discípulos começaram a fazer a obra do Senhor e foram fazendo outros discípulos. E logo nasceu no nosso coração, nos primeiros meses de fé, logo com 3 dias de crente, os irmãos já estavam me chamando para evangelizar em um presídio e no hospital e nas praças daquela pequena cidade ali do estado do Rio Grande do Norte, chamada Acari, onde eu tive um encontro com Jesus, onde Jesus me aceitou, porque na situação em que o homem vive hoje e na situação em que eu vivia, Jesus é que nos aceita. Nós estamos cheios de pecados, cheios de erros e fazendo tantas coisas desagradáveis aos olhos de Deus, e no entanto Ele nos escolhe, nos aceita como nós estamos, e Ele muda as nossas vidas, e aí nós passamos a ler a palavra e entender que Deus ele não quer as pessoas dentro das 4 paredes somente, mas sim fazendo a obra dele, pregando para as outras pessoas, sendo um multiplicador. Nasceu no nosso coração essa chama. Então eu estava ali me congregando na igreja do Cratá, conheci a minha esposa, a irmã Neila, e começamos a evangelizar junto, fazendo a obra do Senhor. Logo Deus nos chamou para trabalhar com o evangelismo, com os jovens, e cada dia foi se multiplicando o desejo de estar falando do amor do Senhor Jesus. Trabalhamos um período numa empresa, 7 anos, e sempre com aquele desejo de estar fazendo a obra do Senhor. E entendemos que precisávamos de nos capacitarmos mais ainda, fazemos um curso, buscar mais de Deus. E surgiu aí, depois que saímos da empresa, a oportunidade. Deus trouxe aqui para a cidade de Pacajus um missionário, pastor Eliakim Rodrigues, um homem que vive missões, que ama missões e que faz missões. Glória a Deus. Porque tem pessoas que amam, vivem, mas não fazem, né? Vivem de uma maneira, mas não fazem da maneira que realmente deve ser. E com a vinda do nosso amado pastor Eliakim, a cidade de Pacajus, no nosso chamado, surgiu então aqui na cidade de Pacajus a maior bênção de Deus para esta cidade, que foi o CTM, o Centro de Treinamento Missionário, ali na comunidade, no bairro de Aldeia. Deus colocou no coração do nosso pastor Eliakim Rodrigues um centro de formação missionária. E logo nós fomos para lá, eu e a minha esposa, começamos um trabalho lá, fizemos um treinamento, a escola de capacitação de missionário de férias, a SCANF, foi o nosso primeiro treinamento assim de escola, né?
já tinha feito já um curso de teologia, um curso de pregador iniciante, mas a SCANF foi assim o pontapé inicial para que nós entendêssemos e compreendêssemos de que realmente Deus tinha uma chamada específica. Após a SCANF, nós ficamos ali um tempo no CTM, surgiu a ENIGRE, a primeira escola de implantação de igreja nordestina. Foi um período muito bom, onde nós tivemos uma intimidade mais profunda com Deus e onde Deus realmente confirmou o nosso chamado. Passamos ali um período teórico de 3 meses, foi aonde nós tivemos aulas e descobrimos que realmente é aquilo que Deus quer para aqueles que têm a chama no seu coração. Ficamos ali, um treinamento, depois fomos para o estado do Piauí, vamos implantar uma igreja ali num bairro chamado Monsenhor Chaves, uma invasão na realidade. Ficamos lá por 7 meses implantando lá a igreja. Implantamos uma igreja e os dias iam passando e a chama ia aumentando cada vez mais. E tínhamos um projeto de fazer a obra do Senhor nos ribeirinhos e depois íamos para o continente africano. Foi essa a ideia que passamos para o nosso amado pastor, logo quando ele chegou em Pacajus. Mas Deus, ele trabalha de maneira diferente dos homens. Então surgiu a porta, Deus abriu a porta lá no país de Guiné-Bissau. Nosso pastor nos fez o convite, aceitamos, pois era desejo do nosso coração trabalharmos no continente africano. E Deus nos levou ali para o país de Guiné-Bissau, África Ocidental. Quando nós chegamos lá, o Guiné-Bissau estava na lista dos 10 países mais pobres do mundo, sendo o 4º mais pobre do mundo. Ainda está nessa lista dos países, 10 países mais pobres do mundo, está na África Ocidental, a África Negra, né? A África Negra, a África sofrida. Um país pequeno, do tamanho do estado de Sergipe, nós temos lá 1.800.000 pessoas. O amado irmão Bolivar esteve lá conosco, conheceu um pouco da realidade, viu. E louva a Deus, porque aqui na cidade de Pacajus, nós temos uma igreja, Assembleia de Deus, que vive Atos 1:8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeeis minhas testemunhas, em Jerusalém, a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. E a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela vive esse versículo. Nós temos andado muito aí em alguns estados, em algumas igrejas, e na verdade são poucas igrejas que vivem Atos 1:8. Nós temos obreiros aqui em Pacajus que amam a obra missionária, que vivem missões, que fazem missões. Temos dirigentes de congregações que amam missões, que vivem missões e fazem missões. Temos uma mocidade que está empenhada na obra missionária. E a nossa igreja de Pacajus, Deus escolheu a igreja de Pacajus. Eu vejo com a visão espiritual, irmão Bolivar, que a cidade de Pacajus foi escolhida no Brasil por Deus para daqui ter um celeiro de missionários. Através do CTM, muitos jovens do Centro de Treinamento Missionário da Missão Ceifa, muitos jovens desde o ano de 2098, quando foi a primeira escola, desde 2098, que Deus tem levantado muitos jovens, não sei o número exato, mas são muitos que Deus tem levantado e já tem levado a muitas nações para fazer a obra de Deus. Muito bem, para você que sintonizou o rádio agora, para você que está nos acompanhando através do Facebook, eu estou entrevistando o missionário Marcos Soares, aqui no programa Estação Gospel,
E nós falamos inicialmente a respeito do chamado, né? O missionário Marcos falou um pouco aí da sua trajetória de fé e da sua trajetória como servo de Deus, até chegar ali à África para assumir o trabalho a qual ele tem desenvolvido ali naquele país. E eu quero pegar uma deixa aqui do missionário Marcos Soares para falar a respeito da Igreja Assembleia de Deus Ministério Templo Central em Pacajus, como também falar da Missão Ceifa e do CTM, do Centro de Treinamento Missionário. Como o Marcos Soares falou, a nossa cidade, o nosso município é um município privilegiado no tocante à ação de Deus em benefício da humanidade. Isso mesmo, eu não estou exagerando. Pacajus é uma cidade que tem contribuído para com o reino de Deus sobre a face da terra no mundo inteiro, porque o Ministério Templo Central, juntamente com a Missão Ceifa e o Centro de Treinamento Missionário, que é o CTM ali na Mangabeira, tem capacitado jovens e pessoas também de outras faixas etárias de várias igrejas em vários locais do país. Vem jovens, vem pessoas de vários estados brasileiros, vem até mesmo de outros países, como chilenos, bolivianos, vem peruano, vem a Pacajus para o Centro de Treinamento Missionário participar das escolas, buscando a capacitação para serem enviados, não somente para outros municípios, não somente para outros estados, mas também para outros países, outros continentes. A igreja de Pacajus tem missionário na Tailândia, que é a missionária Bruna Leia, tem missionário na África, né, que é o missionário Marcos Soares com a sua família ali em Guiné-Bissau, em São Domingos. Tem também o irmão Elivando com a sua família ali na Venezuela. Mas a Assembleia de Deus Ministério Templo Central tem também missionários ali em Cabo Verde, também na África, no Senegal, também na África, e também em outros países. Aqui na América do Sul tem vários países, e até mesmo em outros países do continente africano, né? Eu agora não tenho uma relação completa e não lembro de todos os nomes, mas eu já fiz trabalhos com o missionário e pastor Jaime Dantas, relacionando todos esses missionários que foram enviados pelo Ministério Templo Central para vários países. Então, o alcance do Ministério Templo Central no tocante à obra missionária é no mundo inteiro. Se não, ainda estamos em todos os continentes, mas Deus tem trabalhado para isso, porque muitas pessoas têm sido capacitadas. Então, algumas pessoas que não têm a visão do reino, que não têm entendimento, não têm a percepção necessária do crescimento da Igreja Assembleia de Deus no Ministério Templo Central no município de Pacajus, né? Nós temos um templo privilegiado, um templo muito amplo, muito bem acomodador para os fiéis ali adorarem a Deus, né? Climatizado, com poltronas, com sistema de som bom, com bons músicos, com bons obreiros. Mas isso é porque nós temos buscado, através do nosso líder, pastor Eliakim Rodrigues, obedecer aquilo que Deus estabelece pela sua palavra. E a própria palavra diz que quando nós obedecemos às diretrizes de Deus, a ordem de Deus através da sua palavra, essa obediência gera bênção e gera prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. Então, eu pegando essa deixa aqui do Marcos Soares no tocante à obra missionária, isso traz uma prosperidade, uma bênção muito grande para a igreja que abraça essa causa que é a obra missionária. Marcos, eu gostaria que você falasse aí um pouquinho a respeito do seu trabalho, as ferramentas que Deus tem disponibilizado para você e a sua família para se fazer a obra missionária ali na África, em São Domingos. Nós estamos lá trabalhando desde o ano de 2010, quando chegamos lá, e no início nós começamos ainda a aprender a língua, porque o país de Guiné-Bissau é um país tribalista,
E nós temos lá 32 tribos, 32 povos, 32 etnias. E cada etnia fala uma língua diferente. Nós temos os Balanta, que falam Balanta, os Fulupe falam Fulupe, os Pepero falam Pepero. E é um país que foi colonizado pelos portugueses. Então os portugueses começaram a ensinar o português de Portugal para eles e surgiu um novo dialeto chamado crioulo. O crioulo é a língua que une as nações verbalmente e nós usamos essa língua para poder evangelizá-las. Quer dizer, Marco, que uma das principais dificuldades e a primeira dificuldade que você encontrou ali na África foi a de se comunicar com as pessoas, porque existem várias formas de comunicação verbal entre o povo africano, é isso? A língua, ela é a ferramenta, assim, principal. Você precisa da língua, você precisa falar com as pessoas. E muitas das vezes, mesmo o país sendo um país de língua portuguesa, português de Portugal, e nem todas as pessoas falam português. As mulheres do interior, das aldeias, os jovens, crianças, eles falam a língua materna. E nós tivemos que aprender a segunda língua do país, que é mais falada por 95% da população, que é o crioulo. O crioulo surgiu quando os portugueses começaram a ensinar o português de Portugal a eles, e misturou com os dialetos que já havia no país, surgiu o crioulo, que é a língua que nós usamos. E nós tivemos que aprender o crioulo para se comunicar. E quando nós íamos evangelizar nas aldeias, quando nós vamos até hoje ainda, nós temos que levar alguns jovens no intérprete. Se nós vamos para um povo Balanta e vamos evangelizar as mulheres mais velhas e os homens, ou até mesmo as crianças pequenas, nós precisamos de um jovem que fale Balanta, e a gente prega em crioulo, e aquele jovem passa para a língua materna, como é chamada, o Balanta, ou o Fulupa, ou o Mandinga, ou o Pepera, porque cada tribo, eles moram em lugares diferentes. Onde mora Balanta, só é Balanta. Onde mora Fulupe, só é Fulupe. Porém, na cidade, eles estão todos juntos e falam o crioulo. Aprendemos o crioulo, e o crioulo nós usamos o crioulo e tivemos que pegar as ferramentas que nós aprendemos lá no CTM, as 4 leis espirituais, porque é um método de evangelismo muito eficaz, rápido, e tivemos que passar para o crioulo, escrever para o crioulo, traduzir para o crioulo. Depois nós tínhamos o Pioneiro, a revista do discipulado com 12 lições, que nós usávamos também no nosso treinamento da Enigre, e levamos algumas revistas. Tivemos que, com a ajuda de um jovem, passar para o crioulo, e essas revistas nós usávamos para discipular, evangelizar as pessoas na casa, no período que a gente tem o primeiro impacto. Então a pessoa fala de Jesus para ela, ela aceita a lição, e nós usávamos esse material. Hoje nós já temos a igreja. Quando nós chegamos lá não havia a Bíblia Sagrada em crioulo, mas hoje já tem Bíblia Sagrada em crioulo, não tanta, não muitas, mas nós já temos, e já lemos o crioulo, falamos o crioulo, e nós hoje já usamos o método já mais profundo, assim, o método normal que as pessoas usam aqui, a Bíblia Sagrada, mas não deixamos ainda de usar o Pioneiro, as ferramentas que adquirimos no nosso treinamento de missões ali no CTM. Marcos, quer dizer que quando você chegou na África, você só falava o português do Brasil. Perfeito. Depois você teve que adaptar com o português de Portugal, que há um pouco de diferença, né? Você aprendeu também o português de Portugal, algumas coisas? É bem diferente do nosso português, eles falam mais puxado, né? Algumas palavras que para nós aqui são palavras vulgares, são palavras assim que são pesadas, né? Para eles é natural, mas nós usamos o nosso português normal, e muitas das vezes nós falamos o português de Portugal quando há uma necessidade assim de um tratamento que não venha questão de ferir a cultura. Exatamente. No caso, a gente não pode chamar lá uma moça de moça, né? Uma moça de 12, de 15 anos, 14 anos, virgem de moça, porque isso na frente dos pais ou dos irmãos ou dela mesma e das amigas
isso vai gerar um problema, porque lá eles têm o hábito de chamar a moça de rapariga, porque é o feminino de rapaz, né? E moça, para eles lá, é uma palavra pesada para uma jovem, porque eles entendem que a moça é depois que ela tem uma relação com o homem e vive uma vida assim. Não é uma prostituta, não é uma mulher, uma mulher meretriz, uma mulher que vive lá na zona, né? Que vende o corpo, mas é uma mulher que está solta na rua, teve uma relação com o homem, teve um filho e sai com um e com o outro. Então, lá é o contrário daqui. Hoje, se você chegar para um adolescente e chamar ela de rapariga, você vai estar ofendendo, né? Exatamente. Enquanto que lá, se você chamar uma jovem, um adolescente de moça, é o entendimento que nós temos aqui no Exatamente. Brasil quando chamamos uma jovem de rapariga. Então, lá também, a língua que você mais usa em todas as aldeias que você já tem um trabalho é o crioulo. Nós trabalhamos com os jovens da aldeia, como eles vão à escola na cidade de São Domingos, porque da aldeia de Lala para São Domingos são 18 quilômetros. Na aldeia eles falam toda a língua materna, o balanta, falando do povo balanta. Mas quando eles vão para a cidade, eles falam o crioulo. Nos cultos lá de Lala, nós temos que fazer culto na língua balanta e na língua crioulo. Então nós fazemos o culto em balanta, então fazemos o culto em crioulo. Então a gente canta em balanta, canta em crioulo e canta também em português, porque nós temos as crianças da nossa escola e queremos que ela aprenda o português. E a gente prega a mensagem em crioulo, e se tiver muitas mulheres de idade avançada no culto, como sempre tem, nós precisamos que a nossa intérprete, você conheceu lá, irmã Segunda, porque ela fala português e fala crioulo, e ela passa por balanta, que é a língua materna dela. Por isso que os cultos são bem demorados na África, porque tem toda essa questão. Muito bem, eu já tive a oportunidade, como o Marcos já falou anteriormente, eu já cheguei a testemunhar aqui no programa, de ir à África. Deus proveu para que ali eu fosse. Eu conheci Guiné-Bissau, lá onde o Marcos está, em São Domingos, e algumas aldeias. Conheci também Cabo Verde e Senegal. E os cultos, nós fomos um culto lá no Senegal. O culto teve início às 14 horas, 2 horas da tarde, e quase 6 horas da noite o culto ainda estava em pleno andamento, né? Para os irmãos terem a noção de como nós estamos distantes de cultuar a Deus ao nível do povo africano, que dedica bem mais tempo a estar na presença do Senhor. Marcos, nós sabemos também que para adentrar a aldeia, para se falar do amor de Deus, para se anunciar Jesus Cristo, você precisa de uma ferramenta, você precisa de um instrumento para ter acesso à aldeia e para ter acesso a se comunicar com as pessoas dessa aldeia. Fale um pouco aí a respeito de como é esse trabalho inicial para que você passe a ter contato com pessoas de determinadas aldeias. O africano é calado, assim, e também eles são um povo muito sofrido, já foram enganados por tantas pessoas, né? E hoje eles são mais restritos, assim, mais fechados, porque os chefes das aldeias não querem que se misture com outra aldeia e que não percam a língua e nem o costume. Você vê que eles usam muito roupa colorida, mas cada etnia ele pende para uma cor, ele pende para um tom de cor mais forte. Eles não gostam mais de azul, de verde, ou de amarelo, de vermelho. Então eles têm essa diferença também, culturas diferentes. E nós começamos o trabalho na aldeia de Lala, um lugar onde não havia não crente, onde você esteve lá, e começamos com o trabalho social. O trabalho social na África é uma ferramenta muito poderosa e muito usada, porque o que eles mais querem é aprender, a viver como os brancos, é ter o conhecimento que os brancos têm, é evoluir. Quando eu cheguei lá, não tinha o celular, ainda pouca gente conhecia o celular, a internet não tinha, né? Como ainda tem, mas é muito dificultosa ainda, muito pouco.
E porque o país não tem energia elétrica, na capital do país não tem a energia elétrica, né? Eles usam o sistema de gerador. Então, cada dia o governo ele coloca energia para um bairro diferente. Ou seja, ele coloca hoje de manhã aqui no centro da cidade. No centro sempre tem de manhã, à tarde e à noite até umas horas. Então ele coloca hoje no bairro do Curatá, de manhã, de tarde no bairro da Aldeia, de noite no bairro do Aldeia da Mangabeira, Buriti, assim, eles vão fazendo aquela seleção. A gente nunca tem energia 24 horas. Lá em São Domingos, o gerador começa a trabalhar às 7 da noite e vai 1 da manhã. Mas o amigo meu que está lá, o missionário, disse que agora já estão com problema lá com o gerador e estão com uma semana sem luz do estado. E a luz chega às 7 da manhã, 7 da noite e vai embora 1 hora da manhã. Você esteve lá e viu. E nós usamos, a maior ferramenta que usamos é a escola. Deus colocou no nosso coração um projeto de uma escola. Começamos com 22 crianças, usávamos o quarto que eu dormia e a sala, transformamos numa escola, porque quando chegamos lá nós alugamos um quarto do tamanho dessa sala, 3 metros por 3, usávamos o banheiro coletivo no quintal, depois alugamos uma casa com banheiro dentro, mas nós dividimos a casa com 8 homens e mais um casal. Nós não tínhamos uma casa só para nós, aquela casa, você viu, contei a história lá, era todo mundo junto, numa casa só. Então, só na hora de dormir, cada um entrava para o seu quarto. Oramos, Deus nos deu a casa toda, depois nós alugamos a casa vizinha e começamos um projeto de escola com 22 crianças. Nós tínhamos uma dificuldade com a alimentação. A escola funcionava só segunda, quarta e sexta, porque nós comprávamos o pão com quissuco, aquele suco de quissuco para as crianças. Começamos a orar, Deus abriu uma porta lá de um projeto chamado PAN, lá dos Estados Unidos da América, onde eles mandam arroz, feijão, mandam purê de batata, mandam azeite. Então eles mandam para a escola do governo, a nossa escola foi contemplada e eles mandam para a nossa escola. Mandaram alimento para 300 crianças, na época eu já estava com 70 crianças, então nós aumentamos o número de crianças. Hoje nós temos 6 escolas, uma na aldeia de Lala, na aldeia de Tumbu, povo chefe muçulmano. Nós temos uma na aldeia de Paulão do Leão, povo animista. Temos em Barraca Lugar, temos em Diegui, na fronteira, onde tem muitos muçulmanos. E é através da escola que nós levamos a palavra de Deus para aquelas crianças. Porque nós temos lá um livro chamado 200 Histórias Bíblicas em Crioulo. Nesse livro, nós temos 200 histórias bíblicas que são escritas no crioulo. E todo dia de manhã nós começamos o trabalho com as crianças. Eu quero explicar porque muitas pessoas não entendem por que trabalhar com a escola, mas eu quero que o povo entenda. Com esse livro nós fazemos o devocional com todas as crianças no pátio da escola. Cada professor tem o seu livro. Depois que é feito a oração com todo o grupo, todos os alunos, cada professor vai para a sala de aula com o seu aluno, ou embaixo de um cajueiro, no lugar onde ele achar melhor, e ele vai ler aquela história do dia para aquela criança. A criança vai fazer perguntas à criança, vai explicar para a criança a história, e cantam cantigas, como falam no crioulo, músicas em crioulo, músicas evangélicas. E aquela criança depois entra para a sala de aula, e nosso trabalho na escola, nossas salas são todas decoradas com versículos bíblicos, e nós temos uma parceria com a missão SIL e a MID. A SIL, ela trabalha com a alfabetização do povos, na língua materna, no balanto, no crioulo, no fulupe, e a MID trabalha com a tradução da Bíblia Sagrada. Então nós temos uma parceria com essas duas missões, eles fornecem um material didático e nós usamos na escola, e eles dão um treinamento de capacitação para os nossos professores, que são todos evangélicos, porque precisa usar um material que é todo formado à base da palavra de Deus. Fazendo isso, aquelas crianças estão sendo evangelizadas. Com esse trabalho da escola, abre-se a porta para que
nós possamos entrar com a igreja nas aldeias. Através da escola, nós começamos os cultos no final de semana na igreja, lá na própria aldeia. Nós tínhamos a barraca de palha, na aldeia de Lala, que era uma barraca de palha. Ganhamos um terreno, hoje nós temos a igreja construída de bloco, foi construída de tijolo mão, um por um, e temos também já a escola construída lá em Lala. Temos uma escola construída em Paulão do Leão e temos uma igreja que também foi construída lá com o nosso trabalho. Porém, a igreja de Paulão do Leão não está mais sob o nosso domínio, está sob o domínio da igreja nativa, que é a igreja guineense, do pastor Antônio Timba, que nos recebeu. E hoje nós temos a nossa igreja, a Assembleia de Deus Maranata, na aldeia de Lala. Temos a igreja Assembleia Maranata, Assembleia de Deus Maranata, na cidade de São Domingo, no bairro do Lanque, onde nós moramos, onde você esteve lá. Temos também a escola. Nós temos 160 alunos só na escola em São Domingos. E boa parte desses alunos de São Domingos são filhos de muçulmanos. Então nós estamos evangelizando os muçulmanos através da escola, os seus filhos, e as suas mães, os pais, quando nós fazemos reunião todo mês. Na reunião, nós usamos a Bíblia Sagrada em crioulo, para ler um texto, explicar o texto, cantar hinos, fazer oração, e os muçulmanos estão ouvindo a palavra de Deus através desse trabalho. Muito bem. Marcos, nós sabemos que uma das grandes dificuldades do povo africano, principalmente nesse país ao qual você está fazendo esse trabalho, é a alimentação. Como é que se dá a alimentação dessas crianças que estão sob suas responsabilidades, a sua e da sua família, dos obreiros, ali em São Domingos? Hoje nós temos 370 crianças na escola Maranata, em toda a cidade de São Domingos. São 160, como eu já falei, na cidade de São Domingos, no bairro do Lanque, e são nas aldeias, nas 5 aldeias. E Deus abençoou, tem um projeto dos Estados Unidos da América, né, um projeto do governo, que manda alimento para a escola do governo. A nossa é a escola privada, mas a nossa escola foi contemplada. As pessoas, Deus enviou aquelas pessoas para visitar a nossa escola. Como o país dos Estados Unidos, a maior parte da população são cristãos, e os que não são desviados, conhecem o Evangelho. Eles viram lá o nosso trabalho, e aquele homem falou comigo, disse: pastor, fique orando, porque nós vamos levar um projeto. Nós não decidimos, quem decide é os homens lá, e fique orando, porque Deus é poderoso. Com a palavra daquele homem eu entendi que Deus ia fazer o milagre. Deus fez o milagre e nós recebemos alimento vindo dos Estados Unidos. O bom é que o alimento é comprado no Brasil, o arroz é comprado no Brasil, o feijão é comprado no Brasil, depois eles embalam nos Estados Unidos e colocam tudo lá o nome dos Estados Unidos e vai para a África e chega lá na mão das crianças. Estão tendo lá um problema com o governo. O governo que foi eleito agora é muçulmano e já começou a ter problema. O governo que estava era animista, e o governo dos Estados Unidos já cortou parte desse alimento, né? Então a nossa escola agora, até no prezado momento, está sem alimento por problemas políticos, né? Infelizmente os políticos fazem os seus problemas e ficam se degradando, e quem sofre é o povo que dá o poder a eles, infelizmente. Eu pensei que isso só acontecia aqui no Brasil, mas acontece em outros países também. O que é ruim está em todo lugar do mundo. Muito bem, agora eu quero falar com você, amigo ouvinte, você crente da Assembleia de Deus Ministério Templo Central ou não. Diante de todo esse relato, diante de todos esses testemunhos do missionário Marcos Soares, nós entendemos quão importante é uma igreja missionária aqui no Brasil. Porque a igreja de Pacajus não somente capacitou Marcos Soares e sua família e enviou ali para a África, como a igreja de Pacajus, em parceria com a Igreja Assembleia de Deus Ministério Templo Central em Fortaleza, através da Secretaria de Missões, tem mantido essa família ali na África pregando a palavra de Deus. Aí vem agora o que é mais importante, que é
independente do ministério ao qual nós fazemos parte. Todos nós temos uma parcela de contribuição nesse trabalho que o Marcos realiza ali na África. Como? Através das nossas orações intercessórias. Através da oração do crente, foi que Deus enviou pessoas dos Estados Unidos para fazer essa parceria. Através das orações dos crentes aqui no Brasil, é que o missionário Marcos Soares dividiu uma casa com 8 homens desconhecidos, juntamente com a sua família. E aí Deus proveu para que somente a família do Marcos Soares ficasse com aquela casa. Depois veio a providência para um espaço para a implantação da escola. E outros milagres que Deus tem operado através das nossas orações intercessórias. Então, se você é contribuinte da obra missionária através do Ministério Templo Central, aí através do testemunho do missionário Marcos Soares, você está percebendo de que forma a sua contribuição missionária é aplicada ali no país de Guiné-Bissau, na África. E você que ora constantemente, se ora pelas madrugadas, se ora nos cultos, se ora no seu culto devocional, se ora com a sua família no culto doméstico, a sua oração está trazendo resultados para o nosso irmão Marcos Soares, sua família, a obra missionária ali na África, como também tem contribuído para com a Bruna Leia ali na Tailândia, o Elivone na Venezuela e tantos outros missionários que têm se colocado à disposição do reino de Deus, como é o caso também do Messias e da Juliana ali nos Ribeirinhos. Então, nós fizemos essa entrevista aqui, esse bate-papo aqui com o missionário Marcos Soares, com esse propósito. Você nos acompanha através do rádio, como outras pessoas irão nos acompanhar através do YouTube, né? Que a gente tem um canal também no YouTube e estão nos acompanhando também através do Facebook nesse momento. Eu já quero também mandar um alô aqui muito especial para todas as pessoas que estão nos honrando com a audiência através do Facebook. Temos aqui a Renata Queiroz, a minha esposa a Irlia também está acompanhando o programa, o Bruno também, o Bruno Ribeiro, né? Maria Suzana está nos saudando com a paz do Senhor, com um bom dia. A Fátima dos Santos diz: Deus é tão maravilhoso que não deixa o seu povo confundido, Ele cuida, ensina e dá sabedoria. Esse é o nosso Deus, Deus poderoso. Fátima dos Santos, Deus abençoe. Bom dia também para Elizabeth Bezerra, Edilson Ferreira, bom dia para Socorro Feitosa, Ricardo Freitas, Maria Suzana de Oliveira, bom dia para Elisier também acompanhando o programa. Emanuela Medeiros diz: peço oração por minha vida, pois não tenho mais forças para ir à casa do Pai. Muito bem, Emanuela, nós estaremos orando, né, e ajudando através das nossas orações intercessórias, mas faça um esforço. Todos nós, Emanuela, temos dificuldades para cultuar a Deus, para orar a Deus, para cantar louvores a Deus, para ler a palavra de Deus. Isso nós intitulamos e conhecemos através das Sagradas Escrituras como batalha espiritual. É uma batalha que está oculta aos nossos olhos naturais, mas nós sabemos que isso existe, porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós nos afastamos daquilo que é pecado, daquilo que prejudica as nossas vidas. E é por isso que muitas vezes nós nos sentimos enfraquecidos, né, diante das lutas. Mas faça a sua parte, faça o seu esforço para ir à igreja, para ler a Bíblia, para ouvir louvores, para ouvir a ministração da palavra de Deus. Fale com Deus. Se você não pode dobrar os joelhos, fale com Deus em oração, deitado, sentado, andando, de qualquer jeito, que Deus vai te fortalecer e renovar as suas forças, tá certo? Quero mandar um bom dia também para o missionário Cleilson Correia, ali na Mangabeira, está nos saudando com a paz do Senhor Jesus. Bom dia também para Ilma Amorim, né? Vocês são bênção de Deus, Deus é contigo, varões, soldados de Cristo, Deus abençoe você, minha irmã. Bom dia também, aqui deixa-me ver quem mais está acompanhando o programa. A Meire Cordeiro está nos saudando com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Rodrigo Viana também está nos acompanhando através do Facebook. Marcos Soares, eu quero louvar a Deus pela sua disponibilidade, pelo seu compromisso, pela sua dedicação. Eu tive algumas experiências pessoais com você no tocante à obra. A primeira experiência que eu tive com você
foi a sua dedicação em voltar para a África. Você estava aqui em período de férias, né? E você sempre, pelo fato de nós termos uma amizade muito próxima, até mesmo antes de sermos evangélicos, chegamos a estudar juntos aqui em Pacajus e temos um vínculo de amizade. E sempre você me falava a respeito da visita na casa dos irmãos, com refrigerante gelado, com muita carne, com muita fartura aqui no Brasil, o acolhimento caloroso dos irmãos, sempre te acolhendo com muito carinho, você e a sua família, e você recebendo todo esse tratamento aqui no Brasil. Mesmo assim, o seu desejo, o seu empenho era de regressar para a África, mesmo sabendo que iria encontrar lá muitas dificuldades, muitas lutas, mas você sempre voltado para estar ali na África, fazendo aquilo que Deus sempre te confiou, que é cuidar daquele povo. E eu fiquei muito impactado, porque eu sabia da realidade que você estava vivendo aqui no Brasil e da realidade que você iria encontrar ao regressar ali para a África. Mundos e situações completamente diferentes. Então eu fui impactado por Deus nessa sua forma de abraçar a obra missionária com tanta dedicação, e eu louvo a Deus pela sua vida. A outra forma que me impactou com relação à sua pessoa foi quando lá eu estive na África, que vi a sua dedicação com aquele povo, o respeito, o carinho. As pessoas têm livre acesso à sua casa, ao seu fogão, à sua geladeira, à intimidade do banheiro da sua casa, e eu achei isso também muito tremendo, porque o amor que Deus quer que nós tenhamos para com as pessoas é esse amor mesmo, esse amor fraternal, esse amor acolhedor. E é uma cultura que nós não temos aqui no Brasil, e que você, sendo brasileiro, não somente se adaptou com a cultura da África, mas deixou principalmente que o amor de Deus aflorasse na sua vida para acolher aquele povo. Então eu quero fazer esse registro aqui nesta manhã, quero louvar a Deus pela sua vida e pelo esse aprendizado que Deus passou no meu coração, da sua forma de se conduzir e de se comportar como servo de Deus. Amém? Gostaria que você falasse mais algo aí que você acha conveniente para essa oportunidade, e que você aproveitasse aí, nós ainda temos aqui 10 ou 15 minutos, para, se você sentir de Deus, ler algum texto bíblico aí e falar algo que Deus tenha colocado no seu coração para essa oportunidade. Amém, glória a Deus. Nós falamos da escola, e nós também temos o projeto de alfabetização com as mulheres. Nós começamos com 2 mulheres, ensinando a ler e escrever. Hoje nós temos 60 mulheres, nós temos 60 mulheres estudando lá em Polão do Leão. Você esteve lá, nós temos aí a escola lá à noite. Ganhamos um painel solar com a bateria de umas 2 missionárias lá de São Paulo, e temos 30 mulheres em São Domingo. Esse projeto de alfabetização com as mulheres, é através desse projeto que nós ganhamos as mulheres para Jesus. Inclusive a mulher do chefe da aldeia de Polão do Leão aceitou Jesus e já é pregadora do Evangelho e já está lendo, glória a Deus. Então é através desse projeto. Temos o projeto da curso de língua portuguesa para os policiais. Nós temos uma parceria com a ONU, e nós evangelizamos os policiais da cidade de São Domingos, já por 2 cursos. A primeira turma foi 20, agora 16. E quando chegarmos lá, vamos reiniciar uma nova turma. Então nós temos um curso de língua portuguesa para os policiais de São Domingo, que são também evangelizados. Temos 120 jovens do projeto de esporte, são 80 rapazes e 40 moças, que tem lá um rapaz que é da nossa igreja, lá é técnico de futebol, recebe uma ajuda lá da Semadec, e ele é o técnico que nós pregamos a palavra de Deus. Nós vamos 3 dias por semana no campo, já juntamos aqueles jovens, você esteve lá e viu, e nós aproveitamos a oportunidade e evangelizamos. Nós temos lá 7 jovens que já são crentes, que são batizados nas águas. Temos o projeto de corte e costura. Quando a missionária Leonilda estava lá, nós temos 5 máquinas, e através desse projeto nós colocamos mulheres para aprender a costurar roupa e pregamos a palavra de Deus. Ou seja, temos também o projeto de saúde. Tínhamos lá uma enfermeira, consultava todo dia de manhã as pessoas na minha casa, e evangelizávamos as pessoas. O projeto social, ele é usado para pregar a palavra de Deus para as pessoas. E temos quero agradecer os irmãos de Pacajus,
que estão orando e estão ofertando. A oferta dos irmãos, ela é o pilar importante. Considero o pilar que segura as nossas vidas na África, é as ofertas dos irmãos. Os irmãos que estão contribuindo no culto de missões, que Deus abençoe cada dia mais a sua oferta. Você vai ser abençoado ricamente por Deus, porque através da sua oferta é que nós estamos lá se mantendo, almoçando, jantando, pagando o aluguel da nossa casa, nos vestindo e ajudando as pessoas. Eu tenho ainda 3 crianças que moram na minha casa, que são órfãos. Eu crio essas crianças na minha casa e elas se alimentam conosco, e quem alimenta, quem sustenta é os irmãos com as orações e com as contribuições. Então a oferta dos irmãos, ela é de suma importância, e Deus tem abençoado a cidade de Pacajus, tem prosperado, e Deus vai prosperar muito mais ainda essa cidade, porque é uma cidade que está vivendo Atos 1:8, é uma cidade que ama Deus, é uma cidade que tem uma igreja que faz missões. Eu quero ler só aqui um versículo, João 3,16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Tudo está relacionado nesse versículo, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Em crioulo diz: Deus ama gente de mundo demais, toque dando-se único filho, para tudo aquilo que você tal, e cata perde, mas tem vida que cata acaba. Deus amou o mundo de uma forma tão tremenda que ele abriu mão do seu filho, e ele veio aqui na terra, morreu por amor às nossas almas. E hoje nós temos o privilégio de falarmos com Deus, de sermos cooperador, de sermos obreiro, de estar fazendo a obra do Senhor e de estar transmitindo esse amor também para as pessoas que não conhecem Jesus. E através da palavra de Deus, muitas pessoas estão conhecendo Jesus. Animistas, que têm a sua crença voltada aos espíritos, às feitiçarias, os muçulmanos e outras pessoas. E para isso Deus precisa ter pessoas que estejam dispostas a obedecer o chamado e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E tem que ter aquelas pessoas que têm um chamado também específico para estar orando e contribuindo. É um trabalho, é uma máquina, é uma engrenagem. Tem os que vão, tem os que ficam orando, tem os que ficam contribuindo. E eu louvo a Deus porque nós temos um pastor missionário e temos na Igreja Assembleia de Deus uma equipe, né, o Departamento de Missões, o DEMADEP, que trabalha 24 horas fazendo a coisa acontecer. Nosso irmão Arthur, com a sua equipe, que estão fazendo a coisa acontecer através dos esforços para buscar meios, recursos para estar enviando para a Venezuela, África, Tailândia, nossos missionários que estão lá, o Messias e os demais missionários que estão no interior do Ceará. Tem toda uma equipe trabalhando, né, por trás das cortinas, tem toda uma equipe trabalhando para fazer a coisa acontecer. E Deus tem abençoado, tem um projeto da Cruzada Resgatando Vida para Cristo, tem uma boa estrutura, e a nossa igreja, como eu já disse, ela vive Atos 1:8, porque é uma igreja que faz missões em Pacajus, faz missões nas cidades vizinhas a Pacajus, faz missões no estado do Ceará, faz missões nos estados vizinhos do Ceará, faz missões transcultural lá no Amazonas, porque o Amazonas já é um campo transcultural, não tem energia, é bem difícil outras línguas, e faz missões na Venezuela, na África, na Bolívia, faz missões lá na Tailândia com a missionária Bruna, o nosso irmão missionário Evandro. Então, é uma igreja que tem a visão de Deus, fazer missões até os confins da terra, até que Jesus venha. E Deus tem levantado a igreja de Pacajus. Eu louvo a Deus pela vida dos dirigentes, dos irmãos que estão sempre falando, vivendo e respirando missões. E as contribuições dos irmãos são muito importantes.
Que Deus abençoe todos os amados irmãos que estão contribuindo com amor para a obra missionária. Não deixe de contribuir, porque a sua oferta é que está fazendo com que muitas vidas se rendam aos pés do Senhor Jesus e as suas orações. Nós estamos lá, mas vocês estão fazendo aqui a obra mais importante. Vocês estão segurando a corda. Se soltar a corda, quem está no poço morre e não tem como cavar o poço. Quando nós precisamos de ajuda, nós olhamos para o alto, oramos, pedimos ajuda a Deus. Deus incomoda os irmãos, Deus toca no coração, Deus dá a condição. Os irmãos em Pacajus e os irmãos que estão com a corda na mão mandam o socorro e o socorro chega. Deus abençoe os irmãos de Pacajus. Muito obrigado por esse apoio. Não tenho palavras para agradecer o que os irmãos estão fazendo aqui conosco nesse período de férias. Os irmãos estão cuidando de nós, não nos está faltando nada. Deus está dando condições aos irmãos para os irmãos estar cuidando da obra missionária. E haverá uma recompensa para os irmãos. Cada alma em que está sendo salva, na Venezuela, na Tailândia, na África, no interior do Ceará, em todos os lugares, os irmãos serão recompensados por Deus. Naquele grande dia, os irmãos serão recompensados por Deus. Então, o esforço dos irmãos não está sendo em vão. Os irmãos estão investindo no reino de Deus. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Marcos. Eu quero que você finalize o programa com a oração, tá certo? Apresentando os pedidos de oração que foram feitos, as pessoas que estão passando por alguma dificuldade, que estão acompanhando o programa. Eu gostaria também de mais uma vez te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui conosco nesta manhã. Ontem eu fui pegar o Marcos ali na rodoviária com a sua família. Ele veio de viagem, foi ali fazer a obra do Senhor Jesus, ministrar a palavra de Deus em alguns municípios, em algumas igrejas, em alguns trabalhos relacionados à missão. Mas mesmo assim se dispôs a estar aqui. Eu pedi para que ele chegasse cedinho, né? 7h30 ele já estava aqui conosco, o horário que nós combinamos, e tudo isso é para a glória de Deus. Quando o obreiro é compromissado, quando o obreiro é responsável por aquilo que Deus o confia, nós devemos dar honra, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar aquele que é digno de honra, né? E nós queremos louvar a Deus pela vida do irmão Marcos Soares, como também pela vida dos demais missionários que são cuidados pela igreja de Pacajus. Como já falei anteriormente, a Bruna Leia na Tailândia, o Elivando e família estão ali na Venezuela, mas temos também o Ricardo e a Iracema ali em Brejo Santo, temos o Carlos Alperes e a irmã Luísa que estão ali em Jaguaretama, mas irão para o Alto Santo, né? Assumir um novo trabalho. Temos também o Fabrício e a Miriam, que estavam em Alto Santo e agora estão aqui em Pacajus, vão cuidar no departamento infantil aqui no Templo Sede, no campo de Pacajus. Temos o Cleilson Correia e a sua família ali na Mangabeira. Temos também o Raimundo Neurisvaldo, que está em Amontada. Temos o Messias e a Juliana, que estão ali nos Ribeirinhos da Amazonas. Temos também outros missionários, como é o caso da missionária Fran e o Adílio, que são obreiros ali no CTM. Temos a missionária Bruna Carlani e o seu esposo, o irmão Fran, que são missionários que trabalham com ensino a respeito de evangelismo e de implantação de igrejas. E temos tantos outros missionários, né, que não são enviados, que não estão aos cuidados da Igreja Assembleia de Deus Ministério Templo Central de Pacajus, mas estão empenhados também nesse trabalho em Pacajus, em outras regiões, como é o caso do Arthur e da Fernanda e da equipe Cruzada Resgatando Vidas para Cristo, que é um trabalho itinerante pelo estado do Ceará e já alcançou até outros estados vizinhos. E a oração de cada um dos irmãos que nos ouvem é muito importante para a obra missionária num todo, porque o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. A transformação verdadeira do ser humano só se dá quando a palavra de Deus alcança o seu coração.
O homem é liberto dos vícios, o homem é liberto da prostituição, da mentira, do engano. O homem é liberto de uma vida pervertida que não honra a sua família, que não honra a sociedade, que não honra as autoridades. Quando a palavra chega no coração de uma pessoa como essa, ela é liberta de todos os males naturais, como também dos males espirituais, que é a adoração a falsos deuses, é a feitiçaria, a bruxaria, é tudo aquilo que os afasta de Deus espiritualmente. Então a palavra de Deus tem esse poder de transformar o ser humano, espírito, alma e corpo. E isso é para a glória de Deus, porque Ele levanta homens e mulheres para fazer a sua obra, mas levanta também aqueles que não podem ir, para interceder e para contribuir financeiramente para que vidas sejam alcançadas, transformadas e conduzidas ao céu para a glória do nome de Jesus. Quero agradecer mais uma vez aos patrocinadores que durante esses 10 anos têm nos ajudado aqui nesse trabalho que se encerra hoje aqui na FM Guarani, e quero louvar a Deus também por todos aqueles que juntamente conosco fizeram esta obra de Deus através deste veículo de comunicação. Vamos estar seguindo adiante, fazendo a obra de Deus. Se não aqui na FM Guarani, vamos para outra emissora, vamos continuar nas praças, vamos continuar em todos os lugares anunciando a palavra de Deus, porque para isso Ele nos resgatou, Ele nos transformou, Ele nos capacitou e tem nos enviado. Glória a Deus pela sua obra em nós e através de nós. Meu irmão Marcos, meu abraço para você, para a sua família. Amém. E finalize o programa desta manhã e finalize essa nossa jornada através da FM Guarani de Pacajus com a oração, nos apresentando aí a Deus em oração. Deus te abençoe, meu irmão. Amém, irmão Bolivar. Deus com bom, para Deus, não pediu para Deus, na derrama-se bênção na riba de toda a gente que está ali na terra. No pastor, com semidesse filhos, na contente tio, para Senhor, na tícia nós até ali, necal, não na hora. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te louvo, te exalto, te glorifico, meu Senhor, por esse tempo em que o Senhor reservou, preparou para o nosso amado irmão Bolivar, aqui esses 10 anos nessa rádio, anunciando a tua palavra. Muitos irmãos vieram aqui ter a sua participação, a sua contribuição para que esse programa chegasse até o dia de hoje. Hoje se encerra e inicia um novo trabalho, um novo projeto do Senhor para com a vida do irmão Bolivar aqui na cidade de Pacajus. Sabemos que o Senhor é poderoso, que quando uma porta se fecha, o Senhor abre um portão. Pai, eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando mais e mais todos os nossos irmãos da nossa Igreja Assembleia de Deus de Pacajus, todos os auxiliares, todos os diáconos, presbíteros, pastores, dirigentes de congregações, jovens, senhoras, crianças, todos os que estão fazendo departamento de missões acontecer, a equipe ali do CTM. Pai, que o Senhor esteja abençoando o nosso pastor Eliakim Rodrigues, sua família, o nosso co-pastor, irmão Valdir, pastor Valdir. Pai, que o Senhor esteja abençoando todas as congregações de Pacajus, a nossa sede, os servos que têm abraçado a causa missionária, que estão amando esse projeto, que estão vivendo missões, que estão, Senhor, investindo em missões, que estão fazendo missões. Pai, que o Senhor esteja derramando graças, que o Senhor esteja levantando, Senhor, mais missionários aqui na cidade de Pacajus, que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando, Senhor, o projeto da Missão Ceifa, Senhor, que esse projeto possa, Senhor, atravessar fronteiras, que possam, Senhor, chegar em outros continentes, porque existem muitos jovens que precisam, Senhor, ser capacitados mais e mais ainda para poder estar pregando para o seu próprio povo, na sua própria língua. Pai, eu quero te pedir, Senhor, uma bênção, Senhor, sobre os empresários da tua igreja, que estão contribuindo, que estão investindo, Senhor, em favor da obra missionária, os comerciantes, os irmãos que têm empresa, os irmãos que têm negócios pequenos e grandes, médios, que o Senhor esteja, meu Deus, abrindo portas para os teus servos, Senhor, que haja prosperidade para os teus servos, que haja bênção, Senhor,
Senhor, sem medida para os teus servos. E eu peço, Senhor, que haja bênçãos espirituais, que o Senhor esteja salvando os parentes dos teus servos que ainda não conhecem Jesus como Senhor, que o Senhor esteja se manifestando para eles, que haja salvação, que haja paz, que haja libertação na casa de cada crente aqui na cidade de Pacajus, que haja, Senhor, manifestação do teu poder sobre a vida dos teus servos que estão, Senhor, contribuindo em favor da obra missionária. Pai, eu quero te pedir também uma bênção sobre essa cidade, desde a entrada da cidade até a saída da cidade, que o Senhor esteja, meu Deus, fazendo um círculo de fogo ao redor da cidade de Pacajus, que o Senhor esteja repreendendo, Senhor, o crime nessa cidade, que o Senhor esteja trazendo paz para essa cidade, que o Senhor esteja, meu Deus, trazendo, Senhor, libertação para Pacajus. Eu quero te pedir que o Senhor esteja abençoando, Senhor, os políticos dessa cidade, que o Senhor esteja abençoando os empresários dessa cidade, que o Senhor esteja abençoando as autoridades dessa cidade, que o Senhor esteja abençoando os comerciantes da cidade, os agricultores da cidade de Pacajus. Pai, que a cidade de Pacajus possa ser uma cidade reconhecida, como ela já é reconhecida lá na África, através do projeto da Igreja Assembleia de Deus de Pacajus, já é reconhecido na Venezuela, na Tailândia, já é reconhecido no mundo, através do projeto da Igreja Assembleia de Deus de Pacajus, através da pregação do Evangelho, através das nossas vidas, essa cidade está sendo reconhecida. Mas nós queremos que essa cidade seja reconhecida, Senhor, como uma cidade de paz, uma cidade onde tem a presença do Evangelho. Senhor, que o Senhor esteja salvando muitas e muitas vidas nessa cidade, que o Senhor esteja abençoando os outros ministérios, as igrejas co-irmãs. Senhor, que o Senhor esteja abençoando todos os pastores que têm trabalho aqui nessa cidade de Pacajus, que haja prosperidade em todos os ministérios, que as igrejas tenham também uma visão missionária, assim como a nossa Assembleia de Deus Tempo Central, que possam estar enviando missionários, Senhor, para os 4 continentes da terra, para os 5 continentes da terra. Deus, que essa cidade realmente seja uma cidade do Senhor Jesus. Nós profetizamos que Pacajus é do Senhor Jesus, e nós pedimos que a Deus que Ele envie anjos com espada de fogo na mão sobre essa cidade, e que todos os altares levantados aos demônios caiam por terra. Aquelas pessoas que estão trancafiadas nos seus quartos, oprimidas, que estão enfermas, doentes, doenças clínicas, doenças espirituais, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos, na autoridade que há no nome de Jesus, todo espírito de enfermidade seja repreendido nessa manhã. Todos os altares levantados a Satanás nessa cidade caiam por terra na autoridade do nome de Jesus Cristo, e que todas as vidas que estão acorrentadas, que estão presas, que estão com seu entendimento cego pelo diabo, que sejam libertas, transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que haja salvação nessa cidade. Pai, nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a cidade de Pacajus, que o Senhor esteja mandando prosperidade, empresas para essa cidade, que o Senhor esteja mandando, Senhor, riquezas espirituais e riquezas materiais para a cidade de Pacajus. Pai, no nome de Jesus Cristo, abençoa todos os irmãos, abençoa os irmãos contribuintes e todos os missionários, todos, o Alivando, a Bruna Leia, todos os missionários que estão espalhados nos 4 cantos da terra. Seja com os teus servos, abençoa a minha vida, a vida da minha esposa, os nossos projetos, que o Senhor esteja abençoando o povo em Guiné-Bissau, o novo presidente, que o Senhor esteja salvando aquele homem. Senhor, toma nas tuas mãos o planeta Terra. Senhor, vai repreendendo essas epidemias, essas doenças. Senhor, vai acalmando essas enchentes. Sabemos que tudo isso tem que acontecer, porque isso é o cumprimento da tua palavra, e sabemos que tudo isso se cumprindo, nós sabemos que o teu Filho Jesus está perto de vir arrebatar uma igreja que foi lavada, comprada, remida, purificada pelo sangue do teu Filho Jesus, que foi derramado lá na cruz do Calvário.
santuário. Nós estamos esperando o arrebatamento acontecer a qualquer momento, mas enquanto não acontece, Senhor, nos dê graça, nos dê força, nos dê ânimo e nos capacita para nós podermos estar ganhando almas para Ti a todo momento, a todo instante. Pai, eu te oro e te agradeço tudo em nome do Teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus.